quero falar nessa noite sobre mesa. Na mesa com Jesus. Nesse texto aqui, Jesus estava na mesa. Ele estava sentado à mesa. Esse é um dos textos que Jesus ele se encontra com outras pessoas sentadas numa mesa. Compartilhando pão. Compartilhando um almoço, um café da manhã, uma janta. Mas em muitos textos, principalmente no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas parece ser um evangelho que ele dá destaque em momentos como esse, onde Jesus se senta à mesa com outras pessoas, não apenas com os seus discípulos. Jesus se assentou à mesa com os discípulos, mas não apenas com eles. Na verdade, Jesus se assentava com diversas outras pessoas, inclusive as pessoas mais odiadas daquela época. Pessoas diferentes dele. Aqui ele está junto com os publicanos. Os publicanos eram um grupo de pessoas mais odiadas pelos judeus. Porque os publicanos eram judeus que meio que se venderam ao Império Romano. Eles eram judeus, mas de repente eles aceitaram uma oferta de trabalho do Império Romano, onde eles cobravam os impostos dos judeus para pagar os romanos. Então os judeus odiavam os publicanos, porque eram traidores. Eles chamavam os publicanos de traidores da pátria. Você se vendeu ao Império Romano e agora você rouba de nós o nosso dinheiro. Porque não apenas cobravam impostos, mas muitos deles roubavam mesmo, acrescentavam e daí por diante. Então eles eram um grupo muito odiado. Jesus também sentou na mesa com os fariseus. Aqueles homens que sem dúvida nenhuma foram a maior oposição a Jesus nessa terra. Que foram aqueles que gritaram, crucifica Jesus, solta Barrabás, mas crucifica Jesus. Legalistas, religiosos, e na maioria das vezes hipócritas. E Jesus aqui, ele não via essa diferença. Jesus não apenas sentou com os discípulos, mas Jesus sentou com todos esses tipos de pessoas. Mas Pedro, isso é simples, sentar na mesa, comer uma refeição, não é. Para nós, a mesa, para nós hoje, na nossa cultura, mesa é um objeto. Quando você pensa em mesa, você pensa no objeto. Talvez você até ri um pouquinho que eu falo sentar na mesa, você está pensando, quem vai sentar na mesa? A gente senta na cadeira, né? Tem aquela piadinha. Mas para nós, mesa é um objeto. Para os judeus, mesa não é objeto. Na concepção dos judeus, mesa é um lugar de relacionamento. É um lugar onde você desenvolve uma comunhão e uma intimidade com outras pessoas. Então, quando Jesus sentava na mesa com publicanos e fariseus e outros grupos de pessoas, eles estavam entendendo que Jesus estava ali para desenvolver uma intimidade, um relacionamento, uma proximidade. Então, a crítica aqui dos fariseus, que eles criticam Jesus nesse texto, não era meramente porque Jesus estava sentado junto com publicanos, mas porque Jesus estava desenvolvendo comunhão com eles. Porque Jesus estava desenvolvendo relacionamento com eles. E meu irmão, Jesus ele nunca teve problema com a pluralidade. Nós que fazemos da pluralidade de pessoas um problema. Jesus nunca teve problema em se relacionar com pessoas diferentes. E não existe nenhum problema em você lidar com pessoas diferentes. Nós que muitas vezes construímos nas diferenças inimizade. Você pensa em política diferente de mim, eu não vou me relacionar com você. Você torce para um clube diferente, eu sou santista, você é corintiano. Não dá, a gente não bate. Você pensa muito diferente, você fala muito, eu falo pouco. Você é extrovertido, eu sou acanhado. Mas diferenças pequenas, às vezes tão superficiais, que muitas vezes destroem relacionamento. Mas diferença não significa inimizade, amém? Nós somos diferentes, mas não somos inimigos. Você pode ser de direita, outro de esquerda, mas vocês não são inimigos. Você pode votar no candidato, outro, mas vocês não são inimigos. Você pode ser torcedor de um clube, o outro do outro, mas não são inimigos. Diferença não é inimizade. E Jesus, ele se assentava à mesa com pessoas diferentes. Ele não fazia da pluralidade de pessoas um problema. Somos nós que fazemos. No início desse ano eu preguei também sobre mesa, mas eu preguei sobre o meu lugar na mesa. E naquela mensagem Deus colocou no meu coração, através de Gênesis 1, 2 e 3, de nós encontrarmos a nossa posição na mesa do rei. Mas nessa noite eu não quero falar sobre a sua posição na mesa, mas eu quero falar sobre o nosso dever de trazer outras pessoas para a mesa. Lucas capítulo 5, 27 diz essa história tão linda que nós conhecemos, e eu quero tirar algumas verdades sobre isso. Primeira verdade que nós encontramos nesse texto, é que, como eu disse, a mesa é um lugar de relacionamento e comunhão.
Quando você está sentado à mesa com a tua família, você está desenvolvendo, ou pelo menos deveria, um relacionamento e uma comunhão. Não é um momento onde você está no Instagram, a pessoa no Facebook e o outro no WhatsApp. Não. Não é um momento que meramente você está ali sentado porque precisa sentar vendo televisão. Não. Você está desenvolvendo um relacionamento e uma comunhão. Mesa não é um relacionamento com pessoas virtuais, mas é um relacionamento, desenvolver um relacionamento com pessoas reais, que estão na sua frente. E quando você está sentado à mesa, você está olhando nos olhos da pessoa, ela está te vendo. Você não consegue esconder nada da pessoa. Você está comendo o mesmo alimento que ela come. Você está compartilhando o mesmo pão que ela come. O mesmo arroz, a mesma farofa, o mesmo frango assado, o mesmo miojo, o mesmo macarrão. Tudo que está em cima da mesa é de todos. Vocês estão desfrutando de algo em comum. Isso é mesa. Mesa é um lugar de intimidade, é um lugar de proximidade. É um lugar de olhar nos olhos, é um lugar de conhecer intimamente. É um lugar onde se compartilha a mesma comida. E aqui Jesus estava com pessoas diferentes, com publicanos, com fariseus, com facções. Né? Tu vê que o texto fala, facção. Então, outro dia eu ouvi um pastor falando sobre isso, que facção não é um problema só do Rio de Janeiro, mas aqui Jesus também tinha esse problema. Com várias facções que cercavam Jesus. Mesa é lugar de relacionamento. Segundo, nessa mesa onde nós nos assentamos como igreja, com Jesus, com os nossos irmãos, com a nossa igreja, com aqueles que são agregados a ela, você não é o juiz dessa mesa. Amém? Você não é o juiz. Versículo 30, diz assim: mas os fariseus e aqueles mestres que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus, dizendo, por que você está comendo com os publicanos e os pecadores? Eles não eram o juiz dessa mesa, porque eles estavam se metendo nisso. Não somos nós que escolhemos quem tem o direito de sentar à mesa. Essa autoridade não foi dada a você. Você não senta na mesa para fiscalizar aqueles que podem ou que não podem, aqueles que têm uma vida certinha ou uma vida errada, para sentar na mesa que você senta com Jesus. Nós não somos juízes nessa mesa, não somos nós que selecionamos quem tem o direito de sentar. Você lembra da história de Jonas? Eu já preguei aqui há muitos anos atrás. Jonas, ele escolhe pregar em Tarsis e não em Nínive, sabe por quê? Não era porque Tarsis era um lugar legal e bonito, cheio de riqueza, não. Era porque Jonas odiava os ninivitas. Jonas não queria a salvação dos ninivitas. Jonas tinha medo, e na verdade o que ele mais temia aconteceu, era que após ouvir a mensagem de Deus, os ninivitas se convertessem ao Senhor e Deus perdoasse os pecados. E o que aconteceu? Os ninivitas se converteram ao Senhor e Deus perdoou os pecados. O maior medo de Jonas aconteceu. Mas na história de Jonas, Deus ele está dizendo para Jonas, Jonas, não é você que escolhe a quem amar, sou eu que escolho quem você deve amar. Não é você que escolhe quem tem que sentar na mesa, sou eu que escolho quem senta à mesa. Não é você que escolhe a quem pregar, sou eu que escolho quem você deve pregar. Talvez você pense, nós falamos do lado de paz, você pense, cara, mas a pessoa que Deus está colocando no meu coração há tempos, ou a partir de hoje, é uma pessoa incrédula, é um cara, é miserável aquele cara, é ateu dos ateus mesmo, assim, de ateísta total. Não é você que escolhe a quem pregar, é Deus. Se Deus te colocar no teu coração esse ateu, você vai lá pregar, ele vai crer em Jesus, em nome de Jesus. Conheço muitos ateus que se converteram ao Senhor e hoje estão servindo ao Senhor. Então, nessa mesa você não é o juiz. E o que me deixa triste, o que me incomoda a pregar essa mensagem, relacionando com o lar de paz, mas não somente com o lar de paz, mas com tudo que nós temos visto na igreja local, é que nós, muitas vezes cristãos, nós mais arrancamos pessoas da mesa do que acrescentamos. Cara, isso deixa a gente muito triste. Em ver que muitas vezes nós cristãos, salvos, nascidos de novo, mas por não entendermos o que foi esse novo nascimento, não entendemos como tomamos o direito de sentar nessa mesa, nós mais arrancamos pessoas do que acrescentamos.
nos achamos no direito de dizer: você não deveria estar nessa mesa, você não deveria fazer parte da mesa de Jesus, você não é perfeitinho o suficiente como eu para sentar na mesa de Jesus. E nós somos tentados a viver dessa forma, ao invés de acrescentarmos, analisarmos se as pessoas são boas o suficiente para ter o direito de sentar numa mesa, na mesa de Jesus. Isso nos leva a um terceiro ponto. Mesa é lugar de transformação. E era o que Jesus estava ensinando aqui, que Jesus ensinou para esses homens. A mesa, a transformação, ela não é um pré-requisito para chegar na mesa, mas ela é a consequência de você sentar na mesa com Jesus. Ninguém que senta na mesa com Jesus não tem a sua vida transformada. Quando você desenvolve relacionamento com Jesus, quando você desenvolve relacionamento com a igreja de Jesus, com o corpo de Cristo, a sua vida é transformada. Então, transformação não é pré-requisito para sentar na mesa, mas consequência de sentar na mesa. É por isso que Jesus, ele disse certa vez: vinde como estás. A Bíblia nos ensina para nós ir como estamos, do jeito que estamos. Por quê? Significa que nós vamos continuar do jeito que estamos? Não. Mas significa que nós somos aceitos do jeito que estamos, mas nós não continuaremos do jeito que somos. Nós somos transformados de glória em glória. Então, mesa é lugar de transformação. É um lugar onde as vidas mudam, onde aquele teu camarada ateu conhece Jesus e de repente ele diz para você, como um ateu, que eu passei a vida toda discutindo criacionismo com ele, me gastando nisso, estudei 18 anos com ele, era uma briga na escola, eu já contei esse exemplo, mas eu falava que Deus criou o homem, ele falava que ele veio do macaco e passaram-se anos. A professora de ciência entrava na história e dizia, e embora ela fosse católica, ela acreditava que o homem também veio do macaco. Então era uma discussão geral dos professores. Durante 18 anos, 18 anos não, né? Quando eu tinha 1, 2 anos não. Mas durante muitos anos eu estudei com ele e eu vivi essa discussão, essa polêmica com ele. Não sei até que ponto isso estava exagerado da minha parte. Quando nós nos formamos, eu não acreditava na salvação daquele camarada. Eu achava ele ateu demais para conhecer Jesus. Eu insisti demais e ele insistia demais do outro lado. Alguns anos depois, bastante anos depois. Não, eu não sou tão velho assim. Alguns anos depois. Assustou, né? Alguns anos depois, eu estava no centro de São Vicente. Um amigo que estudou comigo disse assim: Pedro, sabe quem se converteu a Jesus? Quem? O fulano de tal. Ele conheceu Jesus. Quando ele falou isso, eu fiquei pensando: não é possível, cara. Sim, ele conheceu Jesus, ele acredita em Jesus. Não é possível, tu está confundindo. É o outro lá, o filho do pastor, que tinha lá o mesmo nome, que era meio desviado. Não. O fulano de tal, ele mesmo se converteu. Aquele lá que você discutia, brigava, falava que veio do macaco. Hoje ele se converteu a Jesus, está servindo a ele. Eu mandei uma mensagem para ele: cara, eu fazia muitos anos que eu não falava com ele. Você tem alguma coisa a me dizer? Ele: eu tenho sim. Eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Sabe por quê? Não há coração frio demais que Deus não possa aquecer, meu irmão. Não há coração duro demais que Deus não possa amolecer. Quantos aqui, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos aqui estão aqui hoje, mas há anos atrás, nunca se imaginaram numa igreja cristã? Talvez você era aquele tipo que criticava a gente, que falava mal, que passava à frente da igreja, falava: esse bando aí de safado, coisas desse tipo que acontece até hoje. Quantos aqui nunca se imaginaram num lugar como esse e hoje estão servindo ao Senhor, apaixonados por Jesus nesse lugar? Por quê? Porque não há coração duro que Deus não possa transformar, meu irmão. Talvez você tenha um vizinho carrasco que te perturba, tu tem alguém da família que critica o tempo todo de você servir a Deus, mas é Ele mesmo que Deus vai ganhar para Ele através de você. Na mesa há transformação. Se você transformar e tentar transformar por conta própria, igual eu tentava fazer com ele, não dá certo. Mas quando ele vem para a mesa, quando ele se assenta à mesa com Jesus, a vida dele é transformada, os olhos são abertos, ele é iluminado. Então, meu irmão, a transformação não é um pré-requisito para sentar na mesa. A transformação é consequência de sentar na mesa.
Nós vamos fazê-la de paz em todas as pessoas, sejam ateus, sejam pessoas que frequentam seitas, e nós cremos que a transformação da vida deles vai ser através disso. Você vai entrar na casa de usuários de drogas, talvez de prostitutas, de travestis e diversas outras coisas, e a vida dele vai ser transformada sentando na mesa com Jesus. E em quem ele vai ver Jesus? É você. Que mesa é essa que Jesus senta? É quando eu sento na mesa com a igreja de Cristo. A igreja representa Jesus. Jesus está ali, ele disse, onde vocês estiverem 2 ou 3, eu ali estarei. Nós somos igreja, e há poder enquanto nos reunimos como igreja e quando entendemos essa verdade. Então, meu irmão, normalmente os religiosos querem mudar a pessoa para dar o direito de sentar na mesa. Normalmente nós queremos colocar pré-requisitos para as pessoas. Não, eu só vou fazer o lar de paz na tua casa se você parar de fumar antes. Eu só vou na tua casa, eu só vou te falar de Jesus se você fizer isso ou aquilo, se você se vestir dessa forma. Não, a vida dele vai mudar ao momento que ele sentar na mesa com Jesus. Mas os religiosos não. Eles disseram para Jesus nesse versículo: como é que você pode comer e beber com pecadores e publicanos? A transformação não acontece antes, ela acontece depois. E Jesus, ele disse no versículo 32, ele disse assim: eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Presta atenção, Jesus está dizendo: eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. Pedro, mas então isso significa que ele nos aceita como pecadores, com os seus pecados, e daí por diante acaba? Não. Jesus disse: eu vim chamar pecadores. Para onde? Para o arrependimento. O que Jesus está dizendo? Você entra pecador, mas quando você senta na mesa, você se torna um justo. Eu preguei sobre isso quinta-feira, algumas semanas atrás. Você não entra justo, ninguém é justo por conta própria. Esses aqui achavam que eram justos, mas não era. Esses aqui achavam que eram sãos, mas eram mais doentes que todos aqueles homens. Mas você entra pecador, você entra cheio de pecado, você entra imundo, você entra cheio de vício. Mas quando você se relaciona com Jesus, a sua igreja, o seu corpo, a sua vida é transformada. Pecadores há um arrependimento, pecadores que se convertem em justos. Não pelas suas obras, mas por aquilo que eu faço por eles. Então, meu irmão, ser justo não é pré-requisito para sentar na mesa, mas é consequência de se sentar à mesa com Jesus. Quarto, não seja daqueles que dividem, mas seja daqueles que acrescentam. Não sejam daqueles perturbadores que dividem e expulsam pessoas da mesa, mas seja daqueles que acrescentam pessoas à mesa. Não seja daqueles que quando entra uma pessoa que está afastada de Jesus, fica olhando de longe dizendo: olha, viu só, deu errado a vida dele, agora ele está vindo pela dor. Não seja daqueles que apontam o dedo dizendo: agora que você perdeu tudo, você volta para Jesus. Não, seja daqueles que acrescentam. Não sejam daqueles que daqueles que apontam o dedo, mas aqueles que estendem suas mãos. Não sejam daqueles que se colocam na mesa como juiz, mas sim daqueles que trazem pessoa à mesa, colocam as pessoas na cadeira, dão lugar para as pessoas. Não seja daqueles que apontam, mas seja dos que socorrem. Não sejam daqueles que pisam, mas sim daqueles que restauram, estendendo suas mãos. Não seja daqueles que apenas criticam, mas daqueles que dão boas ideias. Não seja daqueles que apontam as feridas, mas daqueles que curam as feridas. Esse é o nosso chamado como igreja, é curar ferida através de Cristo. Porque como Jesus disse nesse texto, Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. O que Jesus está dizendo? Na verdade, todos vocês são doentes, mas tem uns achando que não são, outros sabem que são. Eu vim para aqueles que sabem que são doentes e precisam de uma cura. Os fariseus não entendiam isso. Se achavam bons o suficiente. Hipocrisia. Entendimento errado a respeito da lei de Deus. Então, meu irmão, o nosso chamado como cristão não é dividir, mas é acrescentar. Nós precisamos ser como Ziba. Você sabe quem é Ziba? Deixa eu te contar a história de Ziba rapidinho. Ziba
é relatada na história de Mefibosete. Nós sabemos, se você já ouviu essa história, Davi tinha uma aliança com o pai de Mefibosete, com Jonatas. Caso Jonatas morresse, Davi ele tinha uma aliança do seguinte: olha, Jonatas, se você morrer, foi Jonatas que pediu isso, eu vou cuidar da sua família, eu vou cuidar dos seus descendentes. E Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. Mefibosete era neto do rei Saul. Mas nessa altura do campeonato, como Saul e Jonatas já estavam mortos, teoricamente Mefibosete deveria ser morto, porque o novo rei herdou o trono, e os herdeiros do rei anterior deveriam ser mortos, de acordo com a história, porque em certo momento eles poderiam tentar reivindicar o trono. Então Mefibosete deveria estar morto. Mas Davi chama Ziba e diz: Ziba, Jonatas tem algum filho? Ziba falou: tem sim, Mefibosete. Sabe quem foi buscar Mefibosete? Quem trouxe a Davi Mefibosete? Ziba. Ziba foi lá, pegou o Mefibosete, aleijado dos pés, trouxe para Davi. Davi chama Mefibosete e devolve tudo que era do seu avô. E disse: a partir de hoje, você comerá na minha mesa, você comerá na mesa do rei. E a Bíblia fala em 2 Samuel 9,13, diz que então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. E sabe o que é mais interessante nessa história? Por mais que é uma história real, essa história é uma tipologia que aponta para algo que nós vivemos hoje. Essa história é uma tipologia incrível, porque Davi representa o pai, Jonatas representa Jesus, Mefibosete também somos nós. Pela morte de Jonatas, Davi cumpre uma aliança que ele tinha com Jonatas e traz Mefibosete à mesa do rei, comendo como filho. Assim é a história. Então, pela morte de Jonatas, Davi cumpre uma aliança e traz Mefibosete à mesa do rei. Pela morte de Jesus, o Pai cumpre a aliança e nos traz a sua mesa, a mesa do rei, a mesa onde a família real senta. É uma tipologia. Mas Pedro, e Ziba? Quem é Ziba? Ziba sou eu e você. Ziba somos nós que vamos carregar outros até a mesa. Ziba somos nós que vamos buscar outros Mefibosetes até a mesa do rei. Então, meu irmão, declare o quanto as pessoas são amadas por Deus. Declare o quanto Jesus está disponível a outras pessoas. Procure Mefibosete. Procure pessoas como ele e traga a mesa onde Jesus está, em nome de Jesus. A mesa de Cristo, a mesa do corpo de Cristo, a mesa da igreja. Então não seja daqueles que dividem, mas seja sim daqueles que vão acrescentar e trazer e conduzir pessoas à justiça de Deus, arrependimento. Amém? Mesa é lugar de relacionamento. Quinto ponto. A mesa é um lugar onde olhos são abertos. A mesa é um lugar onde existe revelação de quem é Jesus. Você sabe, você quer aprender mais de Jesus? Convive com pessoas que amam Jesus. Você não conhece Jesus apenas, eu não estou falando que você não pode conhecer na sua casa. Sim, você conhece. A palavra de Deus te revela Jesus. Mas não apenas a palavra de Deus, mas pessoas que conhecem a palavra de Deus, que também estudam a palavra de Deus, elas te revelam para Jesus. Sabe, existem alguns pontos, deixa eu te explicar isso para não achar que eu estou cometendo uma heresia. Às vezes existem algumas verdades da palavra de Deus, algumas revelações que nós não entendemos. Sabe por que nós não entendemos ainda? Porque Deus ele quer que você se relacione com outras pessoas, porque Deus revelou isso para outra pessoa, para essa pessoa revelar em você. Porque Deus ama a unidade. A palavra de Deus diz em Efésios 3, que vocês sejam unidos, arraigados em amor. Vocês estejam unidos para conhecer o amor de Cristo que excede entendimento. Vocês vão conhecer o amor de Cristo aonde? Através da unidade. Vocês vão conhecer esse excessivo amor de Deus aonde? Através da unidade. Então, muitas vezes, às vezes você não está conseguindo aprender mais, desenvolver mais, porque Deus está dizendo, se relacione com a pessoa do teu lado. Senta à mesa com outros cristãos. Pergunte para ele o que eu tenho falado para ele. E, meu irmão, isso é tão gostoso. É muito bom falar de Jesus, mas é tão bom ouvir o que as pessoas estão falando sobre Jesus.
Paulo, em Romanos capítulo 1, não sei porque eu estou entrando nisso, mas vou entrar agora. Romanos capítulo 1, Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, ele nunca foi na igreja de Roma, ele nunca esteve lá, não foi Paulo que fundou a igreja de Roma. E ele diz assim, olha, vocês sabem, o Espírito Santo é prova de como eu quero estar com vocês, mas fui impedido de estar aí. E ele disse assim, eu quero estar com vocês para acrescentar algo, um dos meus dons na vida de vocês, mas também para ser edificado por vocês. Paulo, o apóstolo, aquele que viu Jesus no caminho, plantador de igreja, ele está dizendo, eu quero aí Roma, tanto para ministrar, como para ser ministrado por vocês. O que Paulo entendia? Mesa, vamos sentar, vamos conversar, eu vou compartilhar algo, mas eu também quero ouvir o que você tem a falar. Esse é o propósito de Deus. Eu tenho tentado fazer isso em alguns momentos. Essa semana eu fiz com alguns irmãos que estão aí, alguns jovens, alguns casais, e foi tão gostoso poder compartilhar, e eu compartilhei um pouco do que eu estou falando hoje, poder compartilhar algo, mas receber muito mais deles. Perceber que Deus ele tem se revelado a mim, mas Deus tem se revelado a eles também. Mas para entendermos e vivermos isso, precisamos sentar juntos. Precisamos comer juntos. É bom comer, não é verdade? Precisamos comer uma pizza, tomar um café, almoçar, ou então um biscoitinho mesmo, um cafezinho, ou nada mesmo. Mas precisamos andar juntos, vamos andar junto. Vamos se relacionar, vamos conviver. Não eu apenas na minha casa com a minha família, mas eu com a tua família. Esse sempre foi o propósito de Deus. Não é à toa que Salmos diz que onde há unidade, ali Deus derrama bênção e vida para sempre. Então, meu irmão, precisamos viver esse propósito. Mesa é um lugar onde os olhos são abertos, onde as pessoas conhecem Jesus. E o texto base aqui desse ponto foi depois da morte de Jesus. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram apavorados. Ah, Jesus morreu, aquele que falava de Deus para nós. O nosso libertador, aquele que nós esperávamos que nos libertaria do Império Romano, agora ele está morto. Muita frustração, muita dor, muita tristeza, tomou conta do coração deles. Eles tinham perdido a paixão por Deus, eles tinham perdido fogo por Deus. Era como se aqueles 3 anos que eles andaram com Jesus fossem apenas um sonho, mas um sonho que acabou, um tempo que terminou. E agora eles tinham que voltar à realidade, trabalhar na mesma função que eles faziam antes, e é exatamente isso que eles fizeram. Já não havia mais paixão, já não havia mais emoção, entusiasmo, porque eles se sentiam com medo, porque Jesus estava morto, a esperança morreu. Mas quando Jesus ele ressuscita, Jesus está caminhando com 2 dos seus discípulos, caminho de Emaús. E Jesus está ali falando algumas coisas, os discípulos não reconheceram que era Jesus. Eles ouviam, seus corações queimavam, mas eles não conseguiam enxergar quem é Jesus. Eles não conseguiam entender quem era Jesus. É por isso que muitas vezes, muitos que estão no mundo, eles admiram de alguma forma a igreja, Jesus, mas eles não entendem aquilo que você faz de servir a Deus, de congregar. Acham bonito, mas eles não conseguem enxergar o que você enxerga. Mas sabe o que aconteceu no texto? A Bíblia fala que Jesus caminhou com ele. Quando chegou num povoado, no versículo 30 diz, quando Jesus estava onde? Na mesa com eles. Quando Jesus se assentou à mesa com eles, desfrutar junto ali de um cafezinho, um pãozinho, deu graças, partiu e o deu a eles, o pão. Então, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Esses discípulos, seus olhos se abriram aonde? Quando sentaram à mesa com Jesus. Eles reconheceram Jesus aonde? Quando se assentaram à mesa com Jesus. Então, meu irmão, a mesa é um lugar de revelação de Jesus. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Eles não conseguem enxergar o que hoje você enxerga, porque eles ainda não desfrutaram da mesa de Jesus. E quem é que vai conduzi-los à mesa? Você. E na mesa os seus olhos serão abertos. Na mesa, a mesma escama que caiu dos olhos de Saulo, elas cairão da vida do teu vizinho, da tua família, do teu colega de trabalho, dos teus filhos, do teu marido, dos teus tios, irmãos, seja como for. Mas é sentado à mesa. É desfrutando de relacionamento. É desfrutando de comunhão.
Nós pregamos, fazemos muito evangelismo na feira, na rua. E, meu irmão, isso tudo sim é legal. Mas agora quando você entra na casa de uma pessoa, você senta no sofá, na mesa, você está ali no lar daquela pessoa, é diferente. Na feira, enquanto você fala de Jesus, tem um monte de cara gritando, tomate, a banana, né? Aquela guerra. Você está falando, não estou falando que isso é ruim, é uma forma de falar de Jesus, é bom sim, é sempre bom falar de Jesus. Mas agora, quando você entra na casa da pessoa, você está olhando nos olhos, a pessoa já te conhece, ela é um conhecido, um familiar, um amigo, seja como for seu, é diferente. É na mesa, é em momentos como esse, na casa, no lugar, se assentado, desfrutando de relacionamento e comunhão, não apenas andando pela rua, dando um panfletinho rapidinho, olha, está aqui, Jesus te ama. É bonito, Deus pode mudar através de uma palavra, mas quando você está desfrutando de relacionamento com a pessoa, é aí que os olhos dessa pessoa são abertos, é aí que ela reconhece Jesus em você, em nome de Jesus. Então, meu irmão, a mesa é um lugar de olhos abertos. E para terminar, a mesa é lugar de cura. Existe cura na mesa. Talvez você está pedindo a cura de Deus em algo da sua vida, mas talvez você não foi curado ainda, porque você não está sentando à mesa com outros irmãos que vão orar pela sua vida e Deus vai curar através da vida deles. Mas Pedro, Deus pode curar através da minha oração? Sim, Deus pode. Mas às vezes Deus não te cura desejando que você se relacione com outras pessoas para Ele curar através de outros. Porque o propósito de Deus, desde Gênesis, sempre foi relacionamento. É por isso que Deus queria que Adão olhasse para Eva e dissesse, ela não é como eu não posso me relacionar com ela. Sim, aí sim, Adão, agora sim você percebeu, vou criar Eva para você. O propósito de Deus sempre foi relacionamento, sempre foi família, sempre foi andar junto. Esse é o plano de Deus. E onde há mesa, onde cristãos sentam juntos para compartilhar sobre Jesus, onde pessoas acrescentam outros à mesa, ali a cura. A cura. Em Mateus 15, 21, nos conta a história de uma mulher gentia, ela não era judeu. Não era judia, e a mulher ela vai até Jesus e aclama Jesus 3 vezes para que Jesus curasse a sua filha que estava possessa. Jesus olha para aquela mulher e diz assim, olha, parece que Jesus está dando um fora nela, mas não, Jesus tem um propósito nisso. Jesus olha para aquela mulher e diz assim, não é certo eu tirar os pães das crianças e dar para os cachorrinhos. Quando a gente lê esse texto, você pensa, caramba, Jesus pegou pesado. Jesus chamou a mulher de cachorrinha. É o que Jesus parecia estar dizendo. Não é certo eu tirar das crianças e dar para os cachorrinhos. Mas por quê? O que Jesus estava dizendo com isso? Jesus não estava chamando ela de cachorrinha. Isso é uma metáfora. Jesus está dizendo que primeiro, naquele momento, naquele instante, eram os filhos de Israel, eram os judeus. A nova aliança, onde acrescentou todos os gentios, a descendência de Abraão, a família de Deus, foi após a ressurreição. Naquele momento não tinha acontecido ainda. Naquele momento o propósito, o foco primordial era os filhos de Israel. E Jesus estava dizendo, o meu propósito é os filhos de Israel. E você não é filho de Israel. Há uma aliança entre Deus e os filhos de Abraão, os filhos de Israel, e por aí vai. Eles, como filhos de Abraão, naquele momento, eles tinham direito de se assentar à mesa. Os gentios, naquela época, eles não sentavam à mesa dos judeus. Eles podiam andar pela casa, eles podiam até ser funcionários, servos, mas eles não podiam sentar na mesa da família. Mas aquela mulher, ela olha para Jesus e ela diz assim, até os cachorrinhos comem da migalha. Ela está dizendo, tá bom, metaforicamente, não sei se existe essa palavra, eu sou um cachorrinho, eu vou comer da migalha. E ela está dizendo, a migalha é o suficiente para me curar. Eu não estou pedindo para tomar o lugar dos filhos, mas eu quero apenas as migalhas. Deixa eu pegar apenas aquilo que sobra. Deixa eu pegar apenas aquilo que cai da mesa. Eu não estou pedindo para sentar à mesa, presta atenção nisso, meu irmão. Eu não estou pedindo numa posição da mesa, eu estou pedindo a sobra. Eu estou pedindo aquilo que cai do chão da mesa. Só isso. Naquele momento, Jesus olha para aquela mulher e diz assim, grande a sua fé. Na mesma hora, a sua filha foi liberta e foi curada. Presta atenção nisso, meu irmão. Se comendo migalhas, ela comeu migalhas. Ela estava pedindo migalhas. Se comendo migalhas,
já tem cura e libertação para nossa casa. O que não está em disposição quando nós sentarmos no lugar e conduzirmos pessoa à mesa. Se comendo migalha, cura e libertação, meu irmão, o que não está em disposição para a sua vida e para a sua família? Quando você entender a sua posição na mesa, quando você trazer o seu filho para a mesa, quando você trazer aqueles que estão perdidos para a mesa. Se há cura e libertação em migalha, imagina a cura e libertação do pão em cima da mesa. E hoje a nossa posição não é pegando os farelos que caem da mesa, mas através de Cristo, sua morte e ressurreição, nos foi dado acesso à mesa do rei. A tua posição é na mesa do rei. A posição que você vai trazer outras pessoas é para a mesa do rei. E a cura na mesa do rei. A libertação, os olhos se abrem, ateus creem em Jesus. Usuários viciados em drogas são libertos. E daí por diante, vícios são cessados. Porque na mesa, a cura. Então, meu irmão, não saia da mesa. Tome a tua posição, nós pregamos em janeiro sobre isso. Mas não apenas fique nela. Receba, traga outras pessoas a essa mesa. Não seja daqueles que dividem e expulsam pessoas, mas daqueles que acrescentam. Se você já está na mesa, se você crê em Jesus, já há um lugar nessa mesa. Mas o seu papel nessa mesa não é apenas de regular quem senta, não é apenas de selecionar quem é justo ou bom o suficiente para se assentar a ela, mas sim de conduzir pessoas à mesa. Nós não estamos sentados na mesa do rei apenas para esbanjar as farturas das suas bênçãos. É muito bom, Deus nos é abençoador, mas também para conduzirmos pessoas a essa mesa. Você é abençoado por estar na mesa, amém? Mas Deus quer abençoar outros através da tua vida para sentarem na mesa também. A comida que você tem nessa mesa do rei, ela não é para saciar apenas a sua fome, mas ela vai saciar a fome do seu vizinho em nome de Jesus. Ela vai saciar a fome do seu marido e da sua esposa. Ela vai saciar a sede eterna deles. Então, meu irmão, traga pessoas à mesa. Viva a mesa. Viva isso em nome de Jesus. Eu queria chamar o grupo de louvor. E eu queria nesse momento adorar a Deus. Não eu, né? Eu também, mas não. Mas eu queria que cantasse uma música, canto hoje, dá, Douglas? Jogar na fogueira assim. E sabe, recebi um novo coração lá. Amém. E sabe, eu acho que nós como igreja, nós vivemos tão pouco ainda do que nos foi fornecido em Cristo. E muitas vezes aquilo que recebemos é como saciamos, se nos sentimos saciados e não queremos compartilhar. É como que só tem para nós, mas não, essa mesa é farta. E às vezes é como que se tudo que podíamos ter da mesa já está disponível, não. Não está, você não está vivendo ainda tudo aquilo que foi disponível. Ainda tem mais que Deus quer se revelar, mas Ele quer se revelar através do teu irmão. Ele quer se revelar através da tua família. E Ele quer que vocês conduzam essas pessoas a essa mesa em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos adorar o Senhor. Mesa é lugar de relacionamento e comunhão. Nessa mesa você não é o juiz. Mesa é lugar de transformação, de libertação. Não seja daqueles que dividem, mas aqueles que acrescentam. Mesa é um lugar onde olhos são abertos e onde Jesus é revelado. E mesa é lugar de cura e poder de Deus. É na mesa. Vamos adorar. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos todos assim bem
entrelaçados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, preciso